Fala, torcida do Santos, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia. Hoje aqui estamos no Sport TV. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like. E sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Quem também entrou em campo ontem pelo Paulistão e empatou foi o Santos, empatou por 1-1 com a Ponte Preta, mas a notícia do dia, né, de ontem, de domingo, está longe de ser o jogo do Santos. A gente vai chamar agora a Ana Canhedo, setorista do Santos, do Peixe, lá no GE. Globo, porque a notícia é Neymar, né? Acho que o torcedor, claro, acompanhou a partida, mas atualizando o GE. Globo para saber as informações a respeito dessa possibilidade de contar com o Neymar nessa temporada. Ana, bem-vinda ao Tá Na Área, boa noite para você. Fala, Bené, obrigada, Raed, Richarlison, os amigos que nos acompanham no Sport TV. Exatamente, acho que a notícia de momento do Santos tem a ver com o Neymar, mas para a gente conseguir explicá-la de uma forma um pouco mais simples, eu acho que eu dividiria essa negociação em duas partes, né? O primeiro, e eu considero bastante importante, é o fato do Neymar ter escolhido que para esse momento da carreira dele, o Santos como destino. Ele entende que no Santos ele vai conseguir retomar a boa condição física, vai, quem sabe, conseguir voltar à seleção brasileira estando bem, não só voltar por voltar, mas voltar estando bem, ter o carinho e ter aquela felicidade de jogar futebol que o Neymar tantas vezes já falou na carreira. Então, eu acho que essa decisão, essa escolha, esse pedido, esse desejo de voltar para o Santos, ele é muito importante. Nesse sentido, já há alguns meses o Santos trabalha por esse retorno do Neymar e já tem há bastante tempo esse sinal verde para ter o jogador no seu elenco. Talvez a coisa tenha aí andado um pouquinho até mais rápido do que se esperava. Só que, por outro lado, e aí é aquele momento em que o torcedor do Santos ele precisa controlar um pouco a ansiedade, um pouco o desejo de ver o Neymar de novo com essa camisa, é a questão do Al Hilal. Para o Neymar chegar ao Santos, ele precisa conseguir essa rescisão de contrato com o Al Hilal, e não é algo simples, não só por uma questão de contrato, com o contrato ele tem até 30 de junho desse ano, mas também uma questão financeira. O Neymar tem mais ou menos 65 milhões de dólares a receber do Al Hilal, e a princípio não gostaria de abrir mão desse valor. E aí, para se chegar num denominador comum, para o Al Hilal entender que pode haver uma negociação, que ele pode antecipar o fim do vínculo com o Neymar, que há como as partes chegarem num denominador comum, e talvez o Al Hilal não paga tudo, mas pagar uma boa parte, enfim, para esse denominador comum acontecer, isso vai levar um tempinho a mais aí de uma negociação. A gente está falando de algo que pode ser concretizado aí só na próxima semana. Então, entendo que o torcedor do Santos esteja ansioso, entendo que é muito legal você ver o Santos tendo esse aval do Neymar, essa escolha, mas a coisa pode ainda levar alguns dias para ser concluída. Essa ansiedade totalmente natural do torcedor, porque se a gente pega há alguns anos, a gente jamais imaginava falar do Neymar, que vai fazer 33 anos no mês que vem, retornando ao futebol brasileiro, até porque no PSG ele tinha um contrato que valia até 2027. Essa saída dele para o Al Hilal é uma forma de deixar o clube francês e poder ter essa liberdade agora em 2025. Claro, a gente sabe que tem até a metade do ano com esse contrato, um contrato muito milionário com o Al Hilal. Mas falando de escolha de carreira nesse momento, Raed, é claro que tem várias nuances a questão do Neymar, porque a gente sabe que são 2 anos na Arábia Saudita jogando 7 partidas. É muito pouco. Essa lesão gravíssima que ele teve pela seleção brasileira. Última vez que o Neymar jogou 90 minutos foi em outubro de 2023. Dito isso, olhando para os cenários possíveis, talvez o retorno para o futebol brasileiro e para o Santos, onde ele é ídolo, onde ele tem essa identificação, possa ser um caminho, porque, claro, acho que a meta é bem clara, de chegar bem fisicamente, tecnicamente, até mentalmente para a Copa do Mundo do ano que vem. Talvez seja a primeira vez na carreira do Neymar que ele não tenha priorizado o retorno financeiro, né? Uma volta para o Santos, vamos pensar, ele primeiro sai do Santos para o Barcelona visando o retorno técnico. Depois disso, a saída do Barcelona para o PSG e a saída do PSG para o Al Hilal foi nitidamente visando apenas o aspecto financeiro. Quando ele sair do Barcelona para jogar num campeonato francês, no PSG, para mim, no Barcelona, naquele Barcelona, com o Messi, com o Suárez, ele visou o lucro, ele visou o retorno financeiro, fez grandes campanhas pelo PSG, teve o ápice dele, para mim, como jogador no PSG, no nível técnico, e depois a saída do PSG para o Al Hilal também foi visando o lucro, visando o aspecto financeiro. E agora, se retornar para o Santos, ele volta para um local onde ele não necessariamente ele pensa na situação financeira, não necessariamente ele pensa no dinheiro, pensa em retomar uma carreira que tinha tudo para ser de um dos maiores jogadores da história
do futebol brasileiro. Números já mostram isso. Ele já é o maior artilheiro da seleção brasileira. A gente fica só naquela questão das conquistas, né? O Neymar não conseguiu com a seleção brasileira ter o destaque que a gente esperava. E aí, Richarlison, acho que fala da parte técnica, né? Se a gente botar o Neymar 100% fisicamente, é chover no molhado. Acho que a gente vai falar um monte de obviedade. Ele vai sobrar no futebol brasileiro, ele, né, postulante a craque de tudo que disputar, porque realmente é muito fora da curva. Mas existe essa questão de não ver o Neymar em campo há muito tempo, né? Isso até incomoda pensando na Copa do Mundo, porque a gente tem essa claro, a seleção brasileira vive anos péssimos, né? Talvez um dos piores da história em relação a desempenho, em relação ao comando, a troca do treinador de 2023 para 2024, enfim, esperando o Carlo Ancelotti, que nunca veio, enfim, tem todo esse contexto. Então a gente espera também ver o Neymar com frequência em campo para pensar nessa Copa do Mundo de 2026, onde, claro, ele pode voltar a ser protagonista do Brasil. E aí, eu acho que a programação dele, o pensamento dele é justamente isso, né? Chegar muito bem para a Copa do Mundo 2026. Eu espero que ele possa ter sabedoria nesse momento, saber o que é melhor para ele. Essa escolha do Santos, claro que a gente sabe que é questão afetiva, de ele ter iniciado no Santos, sabe o quanto essa torcida tem um carinho, o quanto é importante para ele se sentir em casa, porque você trouxe essa informação que é importante. Quanto tempo faz que o Neymar não consegue uma sequência de bons jogos, né? Se você colocar depois da Copa do Mundo, né, que ele fez, na minha opinião, uma boa Copa do Mundo até, fazendo, né, aquele golaço contra a Croácia, ele não teve uma sequência. Se lesionando no meio no decorrer da Copa do Mundo. Não, todo momento que o Neymar estava no auge, na seleção brasileira, ele se machuca. 2018 ele chega machucado, 2022 ele se machuca. 14 é a mais clássica de tudo. 14, então, tipo assim, ele nunca, até isso, ele nunca teve uma sequência na própria seleção brasileira, enquanto ele esteve no ápice, né, naquele momento maravilhoso. E eu espero que ele possa decidir aquilo que seja melhor para ele, pensando, porque eu particularmente acho que na cabeça dele, ele sabe que essa Copa de 2026 pode ser a última dele em alto nível, né? Tô falando físico e técnico. O técnico, com 36 anos, ele pode até ter a técnica, e eu acho que vai ter, porque não tem como perder. Mas físico, né? Só que para isso ele está 2 anos inativos, né? Então, assim, ele tem esse ano e mais um pouquinho do ano que vem para ele readquirir essa questão, né? E a gente sabe que, se vier para o Santos, o torcedor santista vai ter que saber que não vai ter o Neymar em todos os jogos. Então, assim, é muito complexo isso. Tem a questão dessa informação de que são valores absurdos. Como é que vai ter essa definição? Quem vai abrir mão disso? Quem vai abrir mão daquilo? Se vai ter um consenso final? Mas eu torço muito para que tudo se resolva da melhor forma possível e que seja benefício para ele. Que ele possa voltar a estar feliz, independente aonde que ele for estar. Se vai ser no Santos, se vai ser no Arroial, se vai ser nos Estados Unidos, aonde for. Eu só peço uma coisa para ele, já é a 3ª vez que eu falo. Esteja bom para a gente ganhar essa Copa de 2026. Só isso, irmão. O resto, seja feliz. É isso, o nome sem dúvida fundamental tecnicamente para a seleção, não só artilheiro, maior artilheiro em jogos oficiais pela seleção brasileira, mas também o jogador que mais deu assistências. Esses números são impressionantes, falando, claro, individualmente do Neymar, mas realmente deixando a desejar em conquistas coletivas pela seleção. Ana, e falando dessa montagem de elenco, né, que ainda está acontecendo do Santos no ano de retorno à elite, tem outros nomes também, que já passaram, claro, pelo Santos em momentos distintos e que o Peixe olha para tentar reforçar esse time. Acho que com o Neymar, um atrativo gigantesco para trazer jogadores nesse momento, os nomes da vez, Danilo e David Washington. Com certeza o Neymar é um grande atrativo, mas coincidentemente são negociações que já haviam começado e aí mudaram de cenário aí nas últimas horas, né? O primeiro deles é o Danilo, zagueiro, ou no Santos conhecido como lateral, que está rescindindo com a Juventus da Itália. Ele tinha uma proposta, ele tem, na verdade, uma proposta do Napoli, está nos planos do técnico Antônio Conte, só que se na semana passada a gente escutava que o Danilo estava convicto de que ele ficaria na Itália, a coisa parece ter mudado um pouquinho de figura, com ele cogitando uma volta ao Brasil, e aí sim o Santos se mantém otimista nessa negociação, entende que o Danilo pode sim acabar aceitando a proposta e voltando para o time de Vila Belmiro. Lembrando que ele é um jogador polivalente, né? Pode atuar tanto como lateral como zagueiro, até, quem sabe, uma função de volante. Enfim, é um jogador que com certeza, chegando ao Santos, vai agregar muito e vai brigar por uma
por uma vaga no time titular. O outro nome, e aí numa negociação um pouco diferente, porque o Danilo viria livre no mercado para assinar, quem sabe, um dos, se não o último, penúltimo, contrato grande de sua carreira. O outro nome é o David Washington, esse sim só tem 19 anos, foi vendido ao Chelsea. Tem uma baixa minutagem lá no Chelsea e pode, na verdade, ser emprestado ao Santos até o fim do ano. O Santos está negociando também esse empréstimo. O David Washington, que é centroavante, mas tem também a possibilidade de jogar como ponta ou como um meia mais ofensivo. Então, é mais um jogador polivalente que chega para agregar ao time do Caixinha e ser usado em mais de uma função. O Santos está otimista também em conseguir o empréstimo do David até o fim do ano, Bené. Pouca minutagem realmente, né? Falando do time principal do Chelsea, né, Raed? Inclusive foi uma marca desse Chelsea de sair contratando muitos jogadores e assim, a gente sabe que só jogam 11 de cada vez. Claro que você ter um elenco robusto é importante, mas o Chelsea pareceu, né, atirar para todos os lados em determinado momento e prejudicou, claro, né? Uma sequência do David Washington por lá, foram só 3 partidas saindo do banco e tudo mais. Mas gosta desse nome para esse novo Santos, né, de volta à elite? Não, óbvio que eu não vou julgar ali a qualidade do David Washington, mas para mim estava até conversando com o Richarlison, para mim é uma tentativa que não faz muito sentido, porque o Santos tem como atacante de referência o Tiquinho, o Wendel, que terminou a temporada, são atacantes de força, o David é um atacante de um pouco mais refino técnico, só que ele não é jogador de lado de campo, ele nunca foi jogador de ponta, ele não é um meio armador. Para meio armador ele já vai ter o Neymar. Então, para mim, não faz muito sentido o David Washington. Eu imagino que o Santos queira dar minutagem para o jogador revelado na Vila, mas para uma confecção normal de um elenco, para mim não faz muito sentido. Talvez não seja a carência principal do elenco. Não é. A questão do Danilo é um jogador que já disse que quer jogar como zagueiro, vai chegar no futebol brasileiro, se chegar no futebol brasileiro, como um dos grandes jogadores em retorno ao futebol brasileiro, foi até ontem titular da seleção brasileira como lateral. Pode ser um grande nome para a zaga do Santos, mas eu também não imagino o Danilo fazendo, por exemplo, o que ele fez no título do Santos da Libertadores de jogar como um volante pelo lado direito. Já é um jogador com uma idade mais avançada da carreira, não quer mais ser lateral, quer jogar na zaga. Se chegar no Santos para ser zagueiro, chega com condição total de titular. Agora, não imagino que ele vá ser um jogador polivalente para os Santos do Caixinha. Vai ser um zagueiro pela direita, com qualidade de passe que ele tem como lateral. E falando do Danilo especificamente, né, Richarlison, é uma liderança também, né? Chega para ser, assim, se fechar, claro, a gente tem essa concorrência, o Flamengo, o próprio Napoli também, e aí vai depender do Danilo a opção de carreira. Como eu disse, uma chegada do Neymar ao Santos pode até mudar o pensamento dele em relação ao nível de competitividade do time do Pedro Caixinha em 2025, mas poderia agregar também nessa questão da liderança, da experiência para um time que está voltando a jogar a primeira divisão em competições importantes em 2025. Uma contratação desse tamanho, para mim, o Danilo ainda continua em alto nível, né? A gente cobra muito dele alguma coisa que eu acho que é demais, por aquilo que ele apresentou tudo bem nessas eliminatórias como lateral direito, mas como um zagueiro, não é à toa que ele está tanto tempo na Europa, jogando em alto nível. Para o Santos seria não só uma contratação importantíssima em termos técnico, mas também, claro, você trouxe muito bem a informação que a liderança, jogador vitorioso, jogador de seleção brasileira, capitão de seleção brasileira, então assim, não é qualquer jogador que o Santos estaria contratando. É um combo de muita coisa boa, né? Junto com se contratar o Neymar, o David Washington, então assim, pensando em Santos, nesse novo Santos, após ter um ano ruim, né, de Série B, de ter vivido momentos que nunca tinha vivido anteriormente na história do Santos, é sempre muito positiva a chegada de um nome como esse. E o Danilo, com certeza, ele vai agregar em qualquer time, não é só no Santos. Ele vai agregar em qualquer time, seja no Napoli, seja no Flamengo, seja no Santos. É claro que ele tem uma identificação maior no Santos por já ter jogado lá, mas é um jogador que, tecnicamente, para mim, ele traz mais um pouco de qualidade técnica para o futebol brasileiro. E se o futebol brasileiro hoje tem essa possibilidade, quanto mais jogadores que nem o Danilo estarem no futebol brasileiro, a gente só vai ter a qualidade técnica aumentando, a competitividade do Campeonato Brasileiro aumentando. Então, assim, pro Santos seria muito bom, além da parte esportiva, essa parte de liderança,
de um cara de experiência, de um cara que vai agregar com esses jovens valores que o Santos sempre tem. Então, assim, se concretizar, com certeza é uma baita contratação para o Santos. Ana, para a gente se despedir, para fechar o último pitaco, tem mais de mercado do Santos? Alguma movimentação prevista, pelo menos para as próximas semanas, ainda nesse começo de Campeonato Paulista? O Santos já trouxe 6 reforços, né? Mas a gente ainda não viu todos eles, né? A expectativa é muito grande para a regularização do Tiquinho Soares, para que ele possa estrear. Isso não tem prazo para acontecer, mas a gente, quem sabe, aí nas próximas rodadas do Campeonato Paulista. E tem também o Álvaro Barreal, né? Um jogador que estava no Cruzeiro e pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos, foi repassado ao Santos por empréstimo. E é um jogador que a gente também ainda não viu os caras lá no CT Pelé, mas já está no Santos e nas próximas rodadas pode pintar aí no time. A ideia do Santos é trazer até 10 reforços para essa janela de início de ano. Então, possivelmente, aí, quem sabe, a gente vai ver o time indo atrás, se der certo ou não, a contratação do Danilo, mas mesmo assim, o time indo atrás de mais um zagueiro, né? O Pedro Caixinha barrou o Gil. Então, tem bastante coisa para acontecer ainda assim, Bené. Valeu, Ana. Muito obrigado pelas informações, então, do Santos, que, claro, está movimentando o noticiário com esses nomes que a gente citou e também com o Neymar. Você segue acompanhando tudo lá no GE. Globo em relação a esse possível retorno de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Movimentação também está rolando lá em Porto Alegre, porque hoje foi dia de apresentação no Grêmio. Desculpa, pessoal. O microfone estava desligado. Santos empatou em 1-1 com Ponte Preta nesse domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi o primeiro teste da equipe fora de casa em 2025. Após um primeiro tempo ruim, o Santos reagiu à segunda etapa e empatou a partida com um gol de Guilherme. O técnico Pedro Caixinha analisou o resultado e disse que o elenco deve adotar o mesmo comportamento que mostra dentro de casa, longe de seus domínios. Não insistimos na primeira parte. Nós temos que entender qual instituição que representamos e que nós temos o compromisso de jogar da mesma maneira em casa do que jogamos fora. Essa é a grandeza do clube. Não podemos em 3 dias deixar de jogar da nossa maneira, colocando em prática nosso comportamento, afirmou Caixinha em entrevista coletiva após jogo. Treinador disse que faltou intensidade ao time na primeira etapa, mas elogiou a reação na volta do intervalo. Todavia, português afirmou que o clube não pode se contentar com empates e que sempre deve buscar a vitória. Na primeira parte, eu diria que não só em termos de futebolístico, mas derivado daquilo que foi uma vontade superior do adversário de que jogar o jogo. Nós fomos penalizados futebolisticamente, não tivemos atitudes, intensidade, pontuou. Na segunda parte, gostei da reação da equipe, mas nós não somos reativos, temos que ser proativos. Há muito trabalho para fazer e há uma coisa muito clara que o grupo ficou com essa ideia. Quando não podemos ganhar, não podemos perder.
mas um clube dessa grandeza não pode se contentar com empates. Temos que olhar em frente sempre pela conquista dos 3 pontos, finalizou. Santos volta ao campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Paulista. A bola rola na Vila Viva Sorte a partir das 21h35 de Brasília. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.